Meus queridos, a paz do Senhor, meus irmãos, meus amigos, estamos aqui reunidos em nome do Senhor. Estamos estudando o Salmo 119, que é um salmo de sabedoria, também é um salmo didático. Ele tem 176 versículos, divididos em 22 porções de 8 versículos. É numerado cada estrofe com 8 versículos por uma letra do alfabeto hebraico. Hoje nós vamos estudar a 8ª porção, que é o Het. O Het, a numeração dele é o 8º. Cada estrofe inicia a primeira letra do original, é com a letra que é representada, no caso, que é a primeira letra, é o Het. Nós temos conhecimento que esse salmo ele não tem uma autoria definida, porque no seu cabeçalho não tem nenhuma apresentação, mas todo salmo que não tem uma autoria definida é atribuída ao salmista Davi. Nós vamos ver hoje do verso 57 até o 64, que é a 8ª porção, o Het. Nós estamos meditando no tema que a palavra do Senhor é a verdade. Esse salmo todo, ele conduz à verdade, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus trabalha na vida do salmista e nós temos visto isso porção a porção. Por exemplo, a primeira porção, o Aleph, verso 2, ele diz: bem-aventurados que guardam os seus testemunhos, que o buscam de todo o coração. Bet, segunda porção, verso 11, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. O Gimel, verso 24, a terceira porção, teus estatutos são meu prazer e meus conselheiros. Dalit, verso 25, minha vida está perto de virar pó, vivifica-me segundo a tua palavra. O Rei, verso 38, confirma ao teu servo a tua promessa feita ao que te teme. O Vav, verso 46, vai dizer: falarei dos teus testemunhos perante os reis e não me envergonharei. Zain, verso 53, grande indignação apoderou-se de mim por causa dos ímpios que abandonam a tua lei. Então a preocupação do salmista é a lei do Senhor. A preocupação do salmista é conhecer essa verdade que vivifica, que dá sustentação, que abençoa e que dá a salvação e a certeza da redenção que é feita através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Bíblia inteira aponta para Cristo e esse salmo aqui não é diferente. Nós vemos aqui no verso 57 até o 64, convido você a ler comigo, Salmo 119, do verso 57 ao 64, o Senhor é minha herança, prometo obedecer às tuas palavras, imploro o teu favor de todo o coração, tem piedade de mim, conforme a tua palavra. Quando considero meus caminhos, volto os pés para teus testemunhos. Apresso-me a obedecer aos teus mandamentos. Ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueço da tua lei. À meia-noite, levanto-me para render-te graças por causa dos teus retos juízos. Sou companheiro de todos os que te temem e dos que guardam teus preceitos. Senhor, a terra está cheia do teu amor, ensina-me teus decretos. Então nós vemos que esse salmo é um salmo didático porque ele nos ensina as verdades de Deus também. É um salmo de sabedoria,
também para que a gente possa aprender a intenção do sábio a trazer esses conhecimentos para nós. Nós vemos aqui no verso 57, Senhor, o Senhor é minha herança, prometo obedecer às tuas palavras. Então nós vemos aqui que é uma posse infinita. Se o Senhor é a nossa herança, nós temos tudo. É a porção que é nossa. O salmista diz que essa porção é dele, é minha herança, o salmista está dizendo. E você pode dizer a mesma coisa. O Senhor é a nossa herança, sabe? É uma distinção para aqueles que obedecem às palavras que vêm da boca de Deus, as Escrituras Sagradas. Nós podemos ver que a herança de quem obedece os estatutos é o próprio Senhor, que nós vamos habitar com Ele na eternidade, sabe? É uma reivindicação positiva, porque esta herança, que é a minha herança, ela é imensurável, é permanente, ela é apropriada, ela satisfaz, ela eleva e é tudo graça, sabe? E diferente daqueles que não creem, não vão participar da herança do Pai. Você pode participar da herança do Senhor, crendo em Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador, sabendo que lá em João 3,16, Deus amou o mundo de tal maneira, amou eu, você, todos nós, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então, quer dizer, para que você tenha essa herança imensurável, apropriada, permanente, que vai satisfazer a sua alma, seu espírito, tem que crer no Senhor Jesus como seu Salvador. É uma decisão apropriada, porque você promete a Deus obedecer os preceitos, as palavras do Senhor, sabe? E você deixa bem claro, como salmista, prometo. Então quer dizer, promessa, dívida, temos que fazer. Então é um elo para que você tenha essa herança, para que você possa possuir essa herança. Você tem que guardar as palavras de Deus que apontam para Cristo como verdadeiro Salvador, que Ele é a palavra, Ele é o verbo, lá em João capítulo 1, verso 1, Jesus é o verbo que estava com Deus e é Deus. Nós vemos que esse assunto é um contraste. Quem não crê que Cristo é a palavra, que é aquele que viria para remir o seu povo, que abriria o caminho, porque Ele é o caminho para que nós possamos chegar até Deus, não participa dessa herança. Então, essa porção dessa herança é para nós. E ela é uma dádiva, feita uma aliança para conosco, como está lá em Hebreus 8:10, que diz assim: porém, as minhas leis no seu entendimento e em seu coração as escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles serão por povo. E eles me serão por povo. Quer dizer, nós seremos o povo de Deus. Nós teremos essa herança que é dada por Deus através de Jesus Cristo. Porque essa herança é conjunta com Cristo. Está lá em Romanos capítulo 8, verso 17, que diz assim: e se nós somos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso quer dizer, para que você seja feito filho de Deus, para que você seja acolhido na família de Deus, você tem que crer em Jesus Cristo como o único Salvador. E Deus nos acolhe como filhos, mesmo que seja em adoção, por amor a Cristo. E isso vai fazer
que você confirme essa experiência de fé e creia que Jesus Cristo é o Senhor. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Você vai ver que essa herança, ela é boa demais, é preciosa e é eternamente segura. Sabe? Para que você obtenha essa herança, você tem que meditar muito sobre os preceitos de Deus, sobre a sua palavra, confiar nele, sabe? Crendo na palavra dele. Você vai ter que... cada tentação que você sofrer nessa vida, você vai ter que buscar o refrigério na palavra de Deus para combater. Você vai poder fazer alguns saques da graça de Deus para que você continue vivendo firme e forte aqui nessa terra, através da palavra de Deus. Verso 58 diz assim: imploro o teu favor de todo o coração, tem piedade de mim, conforme a tua palavra. Para o salmista e para nós, o favor de Deus é a única coisa necessária nessa vida. Sabe? Querer de todo o coração esse socorro, esse favor, implorar esse favor de Deus, é o nosso único requerimento nessa vida, para que nós possamos continuar firmes em direção sempre ao céu. Você vai ver que essa piedade que tem nele é fruto da aliança, junto com a tua petição diretamente com Deus, quando você se abre de todo o coração. Essa piedade, essa misericórdia, ela vem conforme o seu coração está aberto e a sua petição direta a Deus. E é a única forma de você obter. Quando você se abre, quando você se rasga, quando você se desnuda e entra na presença de Deus, confiando somente nele. Sabe? Com isso a gente começa a entender que quando a gente suplica o favor de Deus, a gente usufrui dessa graça aqui nessa vida. Sabe? Você começa a ter um desejo sincero de busca pelo Senhor. Sabe? Esse desejo sincero, você começa a sentir o peso e a dor do pecado dentro de você. E quanto mais você busca esse favor, essa graça de Deus, mais isso vai doendo em você, mais isso vai te incomodando nessa vida. É como o apóstolo Paulo, ele sempre fala: quem me livrará desse corpo, desse pecado, dessa maldição? Porque cada vez mais ele se aproximava de Deus, da graça de Cristo, ele começava a se sentir quanto mais um pecador pior, como ele mesmo disse, de todos os pecadores ele se sentiu pior. De tanto que ele estava próximo de Deus, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais pecadores, mais vis nós nos sentimos. Nós começamos a enxergar a nossa radiografia, sabe? A gente consegue enxergar, sabe? É como se fosse uma ressonância magnética, uma tomografia. Ver lá no meio do osso o quanto nós somos pó, sabe? Quando a gente busca de todo o coração, a gente vê que a gente consegue um favor agradável de Deus, e isso vai fazer com que torne a gente bem-sucedidos nessa vida, porque nós vamos estar caminhando em direção ao céu. E a evidência que nós estamos fazendo isso, que nós estamos caminhando no caminho certo, é quando a gente começa a orar com mais frequência, examinar a palavra de Deus com mais intensidade, sabe? Investigando
tentando comer cada pedacinho que você vai lendo, perguntando, tirando as suas dúvidas, buscando saber o que Deus tem para nós. Essa necessidade vai começar a te afligir de uma forma que cada dia mais você vai precisar ouvir a palavra de Deus, ler a palavra de Deus e ter um contato a mais com Deus. Você começa essa ocupação total e você nunca vai querer deixar de depender de Cristo. Quanto mais você se afasta de Deus, menos você quer essa graça. É interessante que o favor de Deus só é esperado em termos dessa graça. Quando nós nos colocamos diante de Deus como um pecador que está arrependido, nós podemos usufruir dessa misericórdia que Deus nos dá. Sabe, é uma bênção que vem de verdade e ela nunca falha. Nós vemos também que essa súplica, conforme a tua palavra, a tua promessa, é uma súplica que não pode ser negada e é um pedido muito forte. Quando você se rasga diante de Deus, você se expõe diante de Deus, você entra na dependência de Deus e isso se torna algo muito, muito forte na sua vida. É o momento do encontro. É o momento que você sabe que você pode usufruir de todas as bênçãos espirituais que somente o nosso Deus pode nos dar. E você continua insistindo nisso, buscando, se apresentando diante de Deus. Verso 59 vai dizer assim: quanto mais considero meus caminhos, volto os pés para os teus testemunhos. Isso quer dizer o quê? Que ele vai fazendo um autoexame e ele fica preocupado em não se desviar. Quanto mais considero, quanto mais reflito nos caminhos seus, volto meus pés para os teus testemunhos. Pode ser que ele estava se desviando no caminho por alguma aflição, alguma coisa, e de repente ele medita na palavra de Deus e ele volta para o caminho correto. Porque a palavra de Deus é a verdade. Jesus é a palavra e ele é o caminho. Ele é o caminho. Então ele volta aos pés. Então quer dizer, quando ele não pensa, ele se desvia. Mas quando ele pensa nos preceitos, na palavra de Deus, ele volta a andar no caminho correto. Ele tem convicção e se sente culpado e tem necessidade de voltar para o caminho correto. Isso quer dizer, nós dizemos que isso chama-se o momento da conversão. Quando você está indo para um caminho e de repente você volta e vai para o caminho correto. Você faz uma conversão como se fosse um caminhão numa encruzilhada. Você não sabe qual caminho seguir. E Cristo fala, é aqui, e você volta. Sabe? Muitas vezes, você negligencia esse caminho, até por falta de coragem, por estar ocupado demais, sabe? E quando você faz esse autoexame, você é conduzido sabiamente, sabia? Você é conduzido de modo completo. Quando você medita na palavra de Deus e faz esse autoexame, você vê que a palavra de Deus é tomada como juiz e como padrão para que nós continuemos caminhando. Você acha um auxílio divino e você o busca constantemente. Você acha um propósito para servir. Você abandona os seus modos de vida mais vis e cruéis, sabe? Você começa a sentir vergonha e arrependimento do seu passado.
você começa a se voltar para os testemunhos de Deus e você quer ter uma vida semelhante ao qual ele demonstra na sua palavra. E aí você vai demonstrar sinceridade, reverência e principalmente esperança numa vida futura. Sabe, é interessante que essa reflexão causou provavelmente ao salmista uma insatisfação evidente da sua vida, sabe? Ele busca e de repente ele vê uma sugestão de mudança prática do seu caminhar, da sua forma de viver, dá uma novidade de vida para ele, uma vida de piedade, uma vida mais completa diante de Deus. E aí você faz um retrospecto e você vê que você tem que seguir o caminho que Deus nos manda, Ele nos aponta, que é o caminho dos testemunhos dele, sabe? E você vê que é possível viver uma vida baseada na palavra de Deus. Não é fácil, mas é possível. E você vê que essa volta que você deu, buscando a palavra de Deus, ela é completa, ela é prática, ela é espiritual, ela pode ser imediata e precisa ser feito de uma forma divina, porque é uma obra que somente o próprio Deus pode fazer. Verso 60, ele vai dizer assim: apresso-me a obedecer os teus mandamentos. Quer dizer, tem medo agora de demorar. Agora que ele achou o caminho certo, ele quer ir rápido. Ele não quer demorar. Ele não quer parar no meio do caminho, mas não. Ele já viu que é difícil o retorno depois que você dá uma desviada do caminho. Então você vê que ele tem muitas razões para buscar isso rápido, querer que esse socorro de Deus vem por ele buscar os mandamentos de Deus com mais rapidez. E aí você vê que guardar os mandamentos de Deus é nosso dever, sabe? É o nosso bem-estar também. E você vê que mandamentos adiados podem nunca ser guardados. A demora em si já é uma desobediência. A ação espontânea e imediata é a alma da obediência. Você tem que ter a decisão, a presteza e dizer assim: eu me apressei e não hesitei em obedecer aos teus mandamentos. Tem que ser rápido, tem que ser certo. A gente vê que a procrastinação, ela é irracional. Dar a barrigada para o dia seguinte é irracional. Tem que ser agora já, porque Cristo pode voltar agora. E nós temos que ter certeza para onde que nós vamos quando nós partimos dessa terra. Temos que estar com Cristo na eternidade. Temos que buscar a palavra dele hoje, a vontade dele hoje, os preceitos dele já, nesse exato momento. Você vê que essa procrastinação ela é desastrosa, é dolorosa, é vergonhosa, é pecaminosa. E isso no mais alto grau possível. E é perigosa. Porque se você deixa tudo para amanhã, Cristo pode voltar agora. Verso 61, ele diz assim: ainda que os laços dos ímpios me prendam, não me esqueça da tua lei. Os ímpios, aqueles que não temem a Deus, tentam fazer um assalto espiritual de novo na vida dele. Ele vem sofrendo das acusações, ele vem sofrendo essa opressão, mas ele vê aqui, que quanto mais aperta, mais ele lembra da lei de Deus, mais ele lembra da palavra de Deus, o que dá a certeza do caminho correto. Então ele continua no mesmo caminho, por amor da palavra de Deus. Verso 62, ele diz assim, à meia-noite levanto-me para render-te graças por causa dos teus retos juízos. Quer dizer, esse dever de gratidão tem que estar conosco. Não somente à meia-noite, mas todos os momentos. Nós temos que dar graças a Deus
todos os momentos. O assunto da nossa vida, pelo amor que Deus colocou sobre nós, é sempre gratidão. E principalmente por causa da palavra de Deus, porque Deus não volta atrás. O que Ele promete, Ele cumpre. E a palavra de Deus nos dá esse refrigério e faz com que nós tenhamos a esperança de saber que nós estaremos com Ele na eternidade. E isso vai se cumprir. Verso 63, ele diz: sou companheiro de todos os que temem, os que te temem e dos que guardam os teus preceitos. O que ele vai fazer? Ele vai continuar buscando pessoas que têm o mesmo tipo de pensamento. Você vai começar, ele começa a enxergar, você, eu, nós começamos a enxergar que algumas amizades já não cabem mais. Quando nós buscamos a Deus, que nós temos uma vida de sinceridade diante de Deus, que nós buscamos os preceitos da palavra de Deus, sabe? Nós vamos fazer de tudo para ter amizade com todos. Nós vamos ter essa amizade espalhada pelo mundo todo. Sabe, nós vamos nos devotar a que as pessoas também conheçam as vontades de Deus e a palavra de Deus, que elas também sejam salvas. Sabe, de uma nos mostra o caminho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. Deus nos adota na sua família, através de Cristo, pela sua bondade, pelo amor que Ele tem pelo seu Filho. Ele nos adota na sua família. O caminho está aberto. Vamos orar e pedir para que Deus venha se manifestar a nós nessa noite e que você tenha um encontro real com Ele hoje. Vamos orar? Senhor, eu apresento a vida dos teus filhos aqui essa noite. Pai, eu coloco eles nas tuas mãos e eu peço que o Senhor venha se manifestar a cada um de uma maneira especial, Pai. Que o Senhor trata com cada um de uma forma diferente, mas o Senhor tem cuidado de todos nós. Pai, toma pelas mãos os teus filhos, coloca a tua graça, o teu poder e a tua misericórdia, Pai. Sustenta-nos nas tuas mãos. Pai, nos leva tranquilamente, Pai, durante a nossa vida nessa terra, para que nós possamos alcançar, Pai, a vitória, chegando até o final, para que nós possamos habitar contigo eternamente. Ajuda a todos, Pai, que estão ouvindo essa live. Senhor, que possam também chegar junto contigo e nos encontrarmos todos juntos, Pai. E que o Senhor nos recepcione na tua casa, com amor, com paz, com tranquilidade nas nossas vidas, Pai. Fica conosco. Precisamos do teu tocar e precisamos que o Senhor nos ajude. Toma teus filhos pelas mãos, que nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, se você crê que essa palavra ela pode mudar a vida de alguém, pode baixar no seu celular, pode compartilhar, fique à vontade, porque o que Deus nos deu de graça, nós compartilhamos de graça. E eu peço para que você se inscreva em nosso canal no YouTube, nos ajude também a alcançar uma quantia de inscritos, para que nós tenhamos alguns benefícios, para que possamos divulgar ainda mais. Procure sempre no YouTube IPR de Novaes, Facebook IPR de Novaes, Instagram IPR de Novaes, Spotify IPR de Novaes, Deezer IPR de Novaes, tudo IPR de Novaes. E que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante teu rosto e te dê a paz, que a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, e todos nós dizemos amém. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Uma boa noite.